A visão não funciona. Primeiro de tudo, boa tarde a todas e a todos. Mais uma live da nossa associação, dessa vez de um tema que desperta muito interesse, que mexe com cada um de nós. E já há algum tempo, muitos associados perguntavam uma série de questões para nós, algumas a gente podia responder, outras não. O pessoal, às vezes, confunde um pouco o assunto do plano de saúde com pré-Siemens, né? Tem que deixar bem claro que a pré-Siemens tem absolutamente nada a ver com o plano de saúde. Por que te atrapalha? Então, nós resolvemos convidar o Frank Lombardi para fazer uma apresentação para nós e sobre os planos de saúde administrados hoje pela Siemens. Nós temos hoje 3 Siemens, na realidade, né? E nós passamos alguns tópicos para o Lombardi, que, na nossa opinião, eram tópicos assim de maior interesse da maioria esmagadora dos associados. Então, o Lombardi vai fazer uma apresentação. Seguida, o Lombardi, normalmente a gente grava a apresentação, não grava depois as perguntas e respostas, os debates em si, entende? Perfeito. Eu só queria esclarecer para você o seguinte, gente. Nós só poderemos responder aqui perguntas de caráter geral, de interesse coletivo. Perguntas específicas de cada um, não temos condições de discutir nesse fórum aqui, senão isso demandaria muito tempo, não teria sentido. Então, eu peço a compreensão de vocês, aqueles que tiverem alguma pergunta de caráter pessoal, depois o Lombardi arruma uma maneira aí de vocês encaminharem isso para ele e ele responderia a vocês. Ok, Lombardi? Podemos combinar assim? Combinadíssimo. Tá bom. Então, Lombardi, mais uma vez eu agradeço. O Lombardi, gente, ele é gerente jurídico trabalhista lá da Siemens Industry, Siemens Infraestrutura, e atualmente o Lombardi também está acumulando o cargo de diretor de RH, porque a diretora está em licença maternidade. Mais uma vez, Lombardi, muito obrigado. A palavra é sua, então, agora. Perfeito. Vocês estão vendo a minha tela, a apresentação, ou está aparecendo aí a outra coisa? Não, ela apareceu, você compartilhou e depois saiu. Ah, tá. Você quer compartilhar outra vez. Entra aí no share screen. Bom, então, gente, boa noite aí a todo mundo. Já passou das 6 horas. Obrigado aí pela oportunidade da gente bater esse papo. Saibam que, por parte da Siemens aqui, as portas sempre estão abertas. Falo portas no sentido figurado, né? Porque é difícil a gente se encontrar pessoalmente, mas, enfim, estamos de portas abertas sempre para nos encontrarmos, falarmos, discutirmos, né, sobre os assuntos que eventualmente aí estejam incomodando vocês, tá? Sempre ressalto que nessas conversas que a gente tem com esse seleto público aqui, que nós devemos a vocês todo o nosso respeito pela história de cada um de vocês na Siemens, mas também conto com a compreensão de todos vocês, no sentido de que compreendam também em algumas situações a nossa posição aqui, porque somos funcionários Siemens, né, trabalhamos dentro de políticas estabelecidas e não é exatamente tudo que a gente consegue resolver de forma a deixar todo mundo feliz, né? Às vezes, algumas decisões contentam uns, mas não contentam outros, enfim. A dicotomia aí que a gente vive no mundo corporativo, tá bom? Mas, então, só para começar aqui, está aqui presente eu, por parte da Siemens, o Luiz Buscato também, que faz parte do time de remuneração, benefícios da Siemens, e também o pessoal da ITSEG, né, representados aqui pela Beatriz, que é a responsável pela conta aqui da Siemens, e a Ana não vi ainda, mas enfim. A Ana e a Bia são da ITSEG e elas também vão ajudar aqui nessa apresentação para vocês, também ajudar nos esclarecimentos de eventuais dúvidas. Tá bom? Bom, gente, eu acho que o primeiro ponto aqui a gente destacar para vocês, né, deixar bem claro, porque é um ponto que sempre gera muita dúvida e é um conceito básico aqui para a gente entender diversas das decisões que a gente toma, é entender como que funciona o plano de saúde da Siemens Infraestrutura Indústria Limitada, tá? O primeiro ponto aqui a destacar o nosso plano de saúde é um plano de saúde pós-pagamento, tá? Portanto, é um plano de saúde
que não é aquela rotina que a gente está acostumado de, eu tenho um plano de saúde, eu pago tantos reais por mês e tudo que acontecer, eu não sou responsável, é a plano de saúde que é responsável, eu só pago aquilo que está combinado por mês, uma parcela fixa ali, reajustada de vez em quando. Nosso plano, né, o plano da Siemens, que ela tem em parceria com a Bradesco, não é esse tipo de plano, é um plano que é pós-pagamento. Então, na prática, significa que 100% dos custos que todos nós que estamos no plano de saúde geramos, sai do bolso da Siemens. Então, a hora que você vai num pronto-socorro, custou R$ 1.000 a consulta, é R$ 1.000 mais as taxas de administração que a Bradesco cobra da Siemens, tá? Você fez um tratamento, vai custar 1 milhão, é 1 milhão mais as taxas de administração que sairão do bolso da Siemens para a Bradesco, tá? Então, não se trata de um seguro, onde a Siemens paga um valor por mês lá, e independente do custo que ocorrer, só aquele valor que a gente vai pagar. Não, a gente paga tudo, 100%. Tá? E um outro ponto também muito importante esclarecer, porque já foi objeto de vários desconfortos entre nós, né? É a questão de como isso é cobrado das pessoas. Né? Então, eu gostaria que vocês imaginassem agora, tendo em vista esse conceito que eu dei para vocês agora, que acima isso acontece, você imagina se a gente fosse cobrar de vocês exatamente dessa forma, né? Um percentual daquilo que cada um gasta. Seria uma verdadeira loucura, né? Eu ia cobrar 10 da pessoa A, 5 da pessoa B, 100 da C. Então, continuando aqui, seria, se a gente não encontrasse uma forma de cobrança estável, né, das pessoas, ia ficar uma loucura a gente seguir esse tipo de cobrança de pós-pagamento. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma questão que é colocada pela legislação de que certas pessoas que contribuíram para o plano, elas têm o direito de continuar no plano, inclusive por prazo indeterminado, desde que elas paguem a parte dela e a parte da empresa. Né? Agora, vocês imaginem a gente ter esse conceito num plano desse, que não é um plano de seguro, é um plano que se paga tudo que se gasta. Não teria como. Né? Então, qual é a forma que, dentro das regulamentações da ANS, tem de ter uma contribuição por parte dos funcionários ativos, de ter uma contribuição por parte dos inativos, que são os aposentados, né, para nos ajudar a pagar essa conta? Né? É um cálculo que é feito, né, de tempos em tempos, né, por pessoas entendidas do ponto de vista atuarial, né, onde eles consideram aí diversos fatores, entre eles a utilização do plano, os custos, a inflação médica, enfim, diversas questões que são levadas em consideração através desse cálculo atual, e chega-se a uma tabela, né, que é dividido por faixa etária, para se determinar qual é o valor que vai ser cobrado de participação de um dos beneficiários do plano de saúde. Tá? O conceito de faixa etária é exatamente um conceito para tornar mais justo a contribuição. Né? Então, se a gente pega aqui, que nem a gente está vendo aqui na tabela, que a faixa etária começa de 0 a 18 anos e termina lá em todo mundo que está acima de 58 anos, vocês hão de concordar comigo que as faixas iniciais ali de 0 a 18, 20 anos, 30 anos, têm custos médicos extremamente menores do que as faixas das pessoas que vão se tornando mais sêniores. Né? Isso é natural, é a natureza da vida. Mas sim, mas e na média é assim que acontece na vida real. E, portanto, não seria justo as pessoas que causam menos custo para o plano pagarem na mesma proporção que quem usa mais. Né? Então, por isso, essa divisão por faixa etária que está 100% dentro do que permite a nossa legislação e do que está regulamentado aí pela ANS. Tá? Então, a gente pega todo esse custo que é feito ali, salvo engano, são 2 anos que são analisados,
com inflação médica e diversos outros fatores, chega-se nessa tabela. E essa tabela, ela é única, né? Essa tabela de faixa etária, ela é única, ela é igual para os aposentados e para os funcionários ativos, né? Então, eu fiz aqui questão de mostrar para vocês aqui essas duas tabelas, que se vocês olharem aqui, ó, a primeira que a gente tem aqui, faixa etária, é igual aqui embaixo, faixa etária. Valor do plano enfermaria aqui, ó, TNE1 e TNE1 aqui embaixo. Você vê isso, é a mesma coisa, para 0 a 18 é R$ 246, e para aqui a faixa mais elevada aqui, acima de 58 anos, 1.232,81. Esse é o custo do plano enfermaria, seja para os aposentados, seja para os funcionários ativos. Qual que é a diferença? E assim, consequente, por diante, né? Se a gente pega o plano quarto aqui, né? Que é um upgrade do plano enfermaria. Quem é de 0 a 18 anos paga R$ 309. Aqui embaixo está do mesmo jeito, ó. 0 a 18 anos, funcionários ativos, R$ 309. Funcionários ativos lá acima de 58 anos, plano quarto, 1.547,93 por pessoa. Os ativos, a mesma forma, 1.547,93. Então, qual que é a diferença que tem dos ativos para os inativos? Isso é, funcionários que estão trabalhando e os que já se aposentaram. É que para os funcionários ativos, a Siemens ela dá um subsídio, dá um benefício para os funcionários ativos. Então, por exemplo, o funcionário ativo que opta por ter o plano enfermaria, apesar da tabela de cobrança ser a mesma para os aposentados e para os ativos, mas a Siemens não cobra nada dos funcionários ativos daqueles que resolveram ficar no plano enfermaria. Agora, o funcionário ativo que tem dependentes no plano, eles pagam alguma coisa, pagam um pouco, mas pagam sobre a mesma tabela. Então, tudo isso aqui são subsídios que a Siemens dá, benefício trabalhista que a Siemens dá para os funcionários, para reter os funcionários, competir no mercado, né, com as outras empresas e reter os talentos que ela precisa reter. Se a gente não desse benefício, não pagasse salários conforme a média de mercado, a gente perderia muito profissionais e não conseguiríamos sobreviver. Tá? Então, isso tudo tem uma estratégia também de recursos humanos por trás disso. E o mesmo ocorre no plano quarto. Né? A gente viu aqui que a tabela é igual, né? Mas o funcionário ativo que opta pelo quarto, ele paga bem menos do que o aposentado. Por quê? Porque tem, da mesma forma que um subsídio. Né? Vocês veem aqui que tem subsídio que vai de 70% até 77% aqui para o funcionário ativo. Né? E para os dependentes dele também, numa proporção menor, mas também tem esses benefícios. Tá? Então, esse é o pano de fundo que tem aqui. O ponto principal que eu queria, dois pontos principais que eu gostaria que ficassem na mente de cada um de vocês. O plano da Siemens é pós-pagamento, então, portanto, a gente paga 100% do que acontece. E o segundo ponto é a tabela de cobrança dos ativos e os inativos, né, funcionários que trabalham e aposentados é igual. A única diferença que tem é que por os ativos a gente tem um benefício, um subsídio trabalhista para eles. Então, dando continuidade aqui, um outro ponto que apareceu como sendo objeto de dúvida é a questão dos upgrades e dos downgrades. Né? Então, a regra que está em vigor, né, para o público inativo, isso é, o público aposentado, né, é a seguinte: upgrade. Né? Se você está num plano enfermaria e você quer ir para um plano mais elevado, com mais uma rede maior, hospitais mais renomados e tudo mais. O upgrade para os aposentados não é permitido. Né? Essa é a regra que tem, que todos, de alguma forma, já tomaram ciência disso, pode ter esquecido, mas essa é a regra que vigorou. Podem ter exceções a isso? Sim. Né? De vez em quando pode haver uma abertura de exceção, mas que vai ser devidamente e formalmente comunicada a cada um de vocês, dizendo: olha, em tal período, se vocês quiserem fazer o upgrade, né, tendo em vista essas condições, assim, assim, assado, será permitido. Então, não é que a gente vai guardar essa informação com a gente. Quando for permitido, nos momentos que forem permitidos fazer o upgrade, a gente vai fazer uma comunicação para vocês. Com relação ao downgrade, isso é, estou num plano quarto, ou num plano melhor ainda, e quero passar para o plano enfermaria, que é o mais básico que tem.
um exemplo, né? Então, fazer um downgrade, que a gente chama. A regra geral é que é permitido fazer o downgrade, tá? No período, né, períodos fixados pela Siemens, né? A Siemens comunica a vocês, né, geralmente naquelas cartinhas onde, por exemplo, informa sobre o aumento, né, a nova taxa que vai ser cobrada, ali geralmente a gente coloca a notícia, ó, se vocês quiserem fazer o downgrade, o período para fazer é de tal a tal dia, de tal e tal mês, né? Então isso a gente sempre comunica. Então é permitido, só que nas datas fixadas pela Siemens. E uma observação muito importante da regra que vale aqui para o plano de saúde dos aposentados é, se você fez o downgrade, né, isso é, você estava num plano melhor e passou para um plano mais barato, mais simples, não é permitido você fazer o upgrade futuramente. Tá? Então, deixar bem claro essas duas regras aqui e depois, no final da apresentação, se vocês quiserem retornar aqui e tirarem dúvidas, a gente retorna e esclarece as dúvidas. Agora a gente passa aí também para o pessoal da ITSEG, que eles vão justamente comentar um outro ponto aí que sempre é objeto de dúvida e de questionamento de vocês a respeito de como funciona essa questão dos reajustes, né, que existem aí às vezes de ano em ano ou um período um pouquinho maior. Então, Bia, Ana, o palco é de vocês aí. Obrigada, Frank. Bom, meu nome é Beatriz, eu sou a gerente responsável pelo atendimento da Siemens. Nós somos a ITSEG, a consultoria que apoia a Siemens. Eu acho importante também contextualizar, conforme o Frank comentou, né, que o plano de saúde oferecido pela Siemens, ele é um pós-pagamento, então também é nosso papel com a Siemens auxiliar na gestão desses custos e controle, né, enfim, para dar esse apoio e essa previsibilidade para a Siemens. Então, a gente traz aqui um pouquinho do cenário da saúde suplementar, só trazendo também de forma bastante rápida, sei que não é o objetivo aqui da reunião, mas também para poder contextualizar de quais são os fatores que elevam os custos de saúde, né? Mais para frente a gente vai falar da diferença da inflação geral e da inflação médica, e basicamente aqui a gente traz, né, os fatores que trazem realmente esse impacto para os custos de assistência médica, né, que a gente traz aqui a variação cambial, o próprio aumento da VCMH, que é a variação dos custos médicos hospitalares, principalmente no momento da pandemia, as operadoras sofreram bastante com a redução de número de beneficiários, principalmente nos planos coletivos, em que as empresas se viram obrigadas, né, a realizar grandes demissões, ou mesmo por pessoas que economicamente não conseguiram mais manter os seus planos, pessoas físicas, né. A gente também tem visto cada vez mais crescente a redução do número de operadoras, seja por falência ou seja por aquisição por novas. A gente vê também, de fato, a evolução da sinistralidade. De maneira geral, as operadoras hoje estão com 84% de sinistralidade, e o que o mercado considera saudável para que possa ter, né, toda a operação, até geração de lucros para as operadoras seria em torno de 70%. Então, o cenário realmente de resultado para as operadoras anda bastante difícil. O próprio também envelhecimento da população e também a nova lista de procedimentos. Na verdade, a ANS ela atualiza periodicamente a lista de procedimentos cobertos e através da inserção desses novos procedimentos, muitos deles às vezes são de alto custo, isso eleva também a sinistralidade e a utilização no plano de saúde. Aqui a gente traz também a questão da dolarização, né? Muitos procedimentos ou aparelhos, instrumentos utilizados nas coberturas dos planos de saúde, eles são feitos com base no dólar. Obviamente que a gente vê nos últimos meses, a gente tem um recuo, né, na variação cambial, o dólar tem reduzido um pouco o valor, porém, essa é uma tendência já de alguns anos, né? Pelo menos há uns 3 anos a gente vê o dólar subindo consideravelmente frente ao que a gente tinha nos últimos anos, e mesmo que ele reduza, ele esteja num patamar menor agora, isso demora para refletir nos custos, porque muitos contratos são feitos a longo prazo, muitas importações já foram feitas, então isso ainda é um reflexo para
os planos de saúde. E, novamente, né, falando aqui da redução do número de operadoras, nos últimos 10 anos a gente teve 32%, e como eu comentei, né, a venda de portfólio, unificação e aquisições que reduzem as alternativas no mercado. Então, a gente vê cada vez menos alternativas de seguradoras, né? Aqui a gente traz alguns exemplos das maiores, e principalmente tem ficado cada vez mais restrito na pessoa física ou pequenas empresas, com cada vez mais regras mais duras de aceitação, ou mesmo as condições contratuais, dando uma certa limitação de rede credenciada ou ofertas de valores de reembolso. Pode passar, Frank, por favor. E aqui, né, só contextualizando o que a gente já falou da nova lista de procedimentos, a gente teve um impacto bastante grande nos planos de saúde quando a ANS não faz mais a limitação de terapias, então isso tem trazido uma alta sinistralidade para os contratos, a gente tem um grande movimento, inclusive em mídia, dos tratamentos de autismo, e com como não há mais essa limitação de terapias, esses casos também têm onerado bastante os planos de saúde. Acho que é importante contextualizar aqui também, além da nova lista de procedimentos e esses casos das não limitações mais de terapia que eu comentei, o mercado tem sofrido muito por causa de fraudes de reembolsos de clínicas que oferecem tratamentos de emagrecimento ou tratamento de estética e fazem o reembolso assistido, pedindo login e senha do segurado para descobrir valores limites de reembolso e assim encaminhar ou procedimentos que não foram realizados ou procedimentos que têm custo extremamente mais elevados do que seria feito na rede credenciada ou em algum outro laboratório. Isso tem realmente sido uma grande dor do mercado e as operadoras estão cada vez mais se protegendo, né, tentando banir aí essa prática. Pode passar, Frank, por favor. Bom, aqui a gente traz também é uma dúvida bastante comum, por que que a inflação médica ela é tão mais alta do que a inflação comum? Então, a gente traz aqui o contexto, né, que quando a gente fala de IPCA, fala de GPM, são índices gerais de preço, e a inflação médica, ela leva essa composição, principalmente da variação de frequência de utilização dos serviços, os impactos das novas tecnologias, a variação dos gastos, e também os outros fatores que a gente comentou, né, como o envelhecimento da população. E a gente também fala aqui um pouco como que funciona, como que é autorizado, né, o reajuste nos planos de saúde. A ANS, ela regula todos os reajustes, porém, somente no reajuste dos planos pessoas físicas ou os coletivos de até 30 vidas, ela faz uma regulação direta. Para as pessoas físicas, ela determina um valor, até porque ele não é negociável, ele é simplesmente aplicado aos contratos, e também dos contratos até 30 vidas, para que o risco seja diluído, ou seja, o reajuste seja feito por todo o grupo da empresa e não penalize somente uma empresa por estar com uma sinistralidade muito elevada por um caso específico. Para os planos coletivos empresariais, não tem essa regulação direta dela, porém a operadora ela tem sempre que pedir a aprovação e demonstrar os cálculos atuariais, porque ela chegou naquele percentual. Pode passar, Frank, por favor. E aí, essa era a minha parte, Frank. Agora eu passo a palavra para a Ana Ruth, também da ETSEC. Oi, pessoal, boa noite. Prazer conhecê-los. A gente andou, junto comigo ficam aqui mais uma analista, né, a Lidiane, ela também está aqui na reunião com a gente, depois eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Inclusive, acredito que muitos de vocês já tenham falado com ela, porque ela que fica na linha de frente aí dos atendimentos, né, dando suporte para vocês aí, principalmente com dúvidas relacionadas ao processo de reembolso. A gente sabe que hoje é uma dor aí dos beneficiários em si, né, a questão do aplicativo, por conta ali de ser um pouquinho, às vezes, burocrático, o acesso, mas eu queria reforçar um pouquinho com vocês o porquê dessas travas da operadora com relação a bloqueios de acesso e limitações
para o processo né, de consultas, de carteirinha, que também é online hoje, tudo via aplicativo, né? Uma forma da operadora assegurar vocês de que a gente não vai ter aí nenhum tipo de fraude, né? Com relação à utilização do plano de saúde. Então, limitar o acesso ao aplicativo, né? Seja para uma consulta de rede credenciada, uma solicitação de reembolso, né? Alguma prévia que vocês precisam consultar, o IR, a própria telemedicina, que hoje é uma facilidade, né, que a operadora fornece para vocês também, não precisar se deslocar até um prestador, né? Às vezes a gente, poxa, às vezes, sei lá, tá com uma dor de cabeça, né? Você consegue fazer uma telemedicina ali direto pelo aplicativo da operadora. E trazer um pouquinho para vocês isso, a importância de ter este aplicativo em funcionamento, de ter o acesso à ferramenta, de que vocês estejam ali com essa funcionalidade, né? Com esse aplicativo da operadora atualizado no celular de vocês para qualquer eventualidade que vocês precisem aí no dia a dia. Pode passar, Frank. E trazendo um pouquinho disso, a gente sabe que hoje uma das grandes funcionalidades do aplicativo é o pedido, a solicitação de reembolso, que pode ser feita diretamente por lá, que é uma facilidade, né? E a gente percebe aqui no dia a dia, até um pouco em contato aqui com a Lidiane, ela me traz muito as dores de vocês, a dificuldade que às vezes existe para fazer uma solicitação ali via aplicativo, né, porque às vezes por não saber, às vezes por uma dificuldade de acesso, às vezes porque o celular de repente não funcionou, mas trazer para vocês o porquê que a operadora trouxe esse acesso exclusivo pelo celular. Inclusive a gente consegue pontualmente ali fazer a solicitação e ajudá-los via site da própria operadora, mas por conta de LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma vertente aí que a gente tem tido não somente para a Bradesco, né, mas para todas as operadoras em que nós atuamos, que é para trazer segurança realmente, né, para a utilização do plano de saúde, principalmente. E a Bradesco também trouxe, né, recentemente essa atualização no aplicativo, que é a biometria facial. E que algumas pessoas aí tiveram um pouco de dificuldade para conseguir fazer o acesso, mas a gente trouxe aqui para vocês algumas informações mais importantes de como conseguir fazer esse acesso, né? De como fazer o primeiro acesso, de como tem que ser feito, da forma com que você tem que tirar a sua foto ali para fazer o cadastro. E claro que, gente, toda a dificuldade que vocês têm, a gente tem um passo a passo em detalhe de como tem que ser feito esse acesso, de como faz uma solicitação de reembolso, de como a gente solicita uma prévia, né? Ai, Ana, o reembolso é de uma consulta que já aconteceu, mas eu quero fazer um procedimento de terapia. E eu quero saber quanto a Bradesco vai me pagar. A gente consegue fazer esse orçamento dentro do aplicativo, também tem passo a passo, e reforçar principalmente para vocês que existe sim, é uma obrigatoriedade da operadora fazer diretamente via aplicativo, por uma segurança, né, tanto do contrato Siemens com a Bradesco, quanto para vocês como segurado, visto aí que as fraudes estão cada vez maiores, né? A gente tem acompanhado. Mas que nós aqui na equipe de atendimento, a gente também está à disposição para ajudá-los, né? Tanto com a dificuldade de acesso, Ana, não consegui de jeito nenhum, eu preciso solicitar. Pode mandar para a gente também pode fazer a solicitação via site, né? Pelo nosso acesso por aqui. Claro que tudo que a gente faz, a gente precisa justificar para eles o motivo. Então, talvez a gente, em algum momento, precise solicitar só uma evidência do problema que vocês estão tendo para poder compartilhar com a operadora. Mas dizer para vocês que é uma obrigatoriedade da operadora? Mas que a gente não quer que vocês se limitem, né? Poxa, não consegue, a gente está aqui para apoiar vocês. A Siemens disponibiliza hoje para vocês uma equipe de atendimento exclusiva. Então, eu fico aqui na ponta como a coordenadora do time de atendimento
e a gente tem a analista, a Lidiane, que depois eu vou pedir para ela se apresentar, que ela fica exclusivamente para atendê-los. Então, qualquer dificuldade que vocês tenham, fiquem à vontade para nos procurar, tá bom? Reforçar um pouquinho para vocês a questão do prazo de análise, né, de reembolso. Antigamente, ali, dependendo do processo, a gente consegue ter um pagamento que às vezes acontece um pouquinho mais rápido, mas contratualmente o prazo são de até 30 dias para análise e conclusão do pagamento, desde que toda a documentação tenha sido anexada corretamente dentro da solicitação. Que os documentos eles precisam estar legíveis, que precisa ter identificação correta do paciente, do prestador, né? Que precisam ser anexadas as documentações exigidas ali para cada tipo de procedimento, seja de uma consulta, seja de uma terapia, que são documentos distintos, mas que a gente também pode compartilhar para vocês um checklist, para que vocês tenham isso mais facilmente. E lembrar que se assim, Ana, eu anexei toda a minha documentação, mesmo assim a Bradesco está me pedindo mais documento. Isso pode acontecer também, tá bom? E, aliás, isso acontece bastante. Por quê, Ana? Porque a solicitação ela é enviada para uma equipe de auditoria. Essa equipe ela vai analisar as documentações que vocês enviaram. Se a qualquer momento elas tiverem dúvidas se eles tiverem dúvidas com relação às informações que estão ali, eles vão entrar em contato e pedir documentações complementares para que eles consigam entender o que está sendo de fato solicitado ali como pagamento de reembolso, tá? Então, isso pode acontecer. Sempre que isso acontecer, o processo, ele volta para a operadora, o documento é novamente incluso no processo e passa-se a contar os 30 dias novamente. Então, às vezes fala, nossa, mas meu processo de reembolso demorou demais para ser pago, porque existe todo um processo por trás, só para que vocês entendam um pouquinho, tá bom? Pode passar. A Siemens tem um outro processo interno, isso é exclusivo da Siemens, tá? Que chama Extra Hall. Nada mais é do que uma liberalidade da empresa excepcional para quando vocês, de repente, têm algum procedimento que pediu lá autorização para a operadora negou porque falou, olha, não está no rol da ANS. A gente sabe que o plano de saúde só tem autorizações para procedimentos que estão lá no rol de procedimentos da ANS, mas por algum motivo entende-se que um procedimento específico que foi solicitado não está dentro do rol e existe a negativa. Para esses procedimentos, a Siemens abre uma porta de análise excepcional, e se entendido, essa análise ela passa por uma equipe médica, passa por uma auditoria médica, e se entendido que realmente é um procedimento que não está na lista do rol da ANS, mas que é imprescindível para o tratamento, ela pode ali fazer uma autorização para que a Bradesco faça a liberação para vocês, tá? Lembrando que toda análise ela é feita com uma documentação, vão ser exigidas documentações específicas, passa por toda uma equipe de área médica, e se tiver de acordo, pode ser liberado até 100% de reembolso para aquele procedimento, tá bom? Pode passar. E aí, aqui na equipe de atendimento, a gente só está reforçando os nossos contatos. Comigo tem a Lidiane. A Lidiane, já vou passar a voz para vocês conhecê-la. Os meus contatos também. E a gente queria acredito que o Frank deve compartilhar com vocês, mas reforçar para que vocês fiquem à vontade para nos procurar. Esses telefones são WhatsApp também, que é uma facilidade hoje para o nosso dia a dia. Fiquem à vontade para nos procurar sempre que vocês precisarem. Lid, você pode só se apresentar aqui para eles te conhecer, por favor? Olá, pessoal, tudo bem? Tem Tudo bem. alguns aí que eu já falei, eu sou analista da conta, né? Sou responsável pelos meus inativos. É um prazer sempre atender vocês e o que precisar pode contar comigo. Bom, mais uma vez, Lombardi, obrigado a você e as meninas aí, a Beatriz, a Ana Queiroz e a Lidiane, aí da IDESEG.